Bom, vamos lá então começar aqui o nosso próximo tópico, né? Tipos de relacionamentos, família, amizade, relacionamentos amorosos e relações profissionais, ok? Aqui é uma imagem, né? Representando esses mãos aqui, que significam, no caso, os relacionamentos, né? São vários tipos de relacionamentos e vários tipos de pessoas, várias pessoas aqui que representam os relacionamentos, né? Diversos relacionamentos. Vamos lá. Nem todo relacionamento funciona da mesma forma. Cada tipo de vínculo possui necessidades diferentes, né? Diferente de um vínculo profissional, um vínculo amoroso e um vínculo de amizade, né? Limites diferentes, níveis diferentes de intimidade, né? Expectativas diferentes e impactos emocionais diferentes, né? O próprio nome já diz. E o jeito que você conversa com um amigo não é o que você conversa com sua mãe, né? Às vezes até sim, depende da ocasião, né? A forma que você lida com um parceiro amoroso ou parceira também não é igual a relações com colegas. Às vezes até pode ser, dependendo. Nossa, depende muito da pessoa, no lugar que ela está também, né? Porque tem muitos lugares, assim, profissionais, por exemplo, que eu já vejo direto isso, né? Que às vezes é mais íntimo do que a amizade, né? Ou do que a relação com a família. A pessoa é mais fria com a família, por exemplo. Só que, né, quando ela trata de questões de amizade, né? Ou até mesmo lugar profissional, dependendo da situação, ela é muito íntima das outras pessoas, né? Nesse tipo de ambiente diferente, né? O que é muito comum às vezes. Muito comum às vezes, perdão. Entender isso é muito importante para a inteligência emocional, né? Porque muitas frustrações acontecem quando esperamos de uma relação algo que ela não foi feita para oferecer, né? Por exemplo, seu amigo, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa imatura, né? Você tem um colega do seu trabalho e você pede dinheiro emprestado para ele, por exemplo, para pagar uma conta, sei lá, outra coisa, sabe? E ele não te empresta, sabe? Você pensa, nossa, mas sei que ele era meu amigo, mas não seria exatamente isso, ele é um colega de trabalho, né? Não é um amigo. Por isso que eu falo, a maioria das pessoas que vocês vão ter na vida vão ser colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, mas amigos, pouquíssimos vão colocar a mão no fogo por você e vão acordar de madrugada para te ajudar a fazer tais coisas, sabe? Vão emprestar dinheiro a você, vão te apoiar em certas decisões, ou ser ao contrário, né? Não apoiar, porque amigo também não apoia determinadas situações, né? E te dar atenção ali, o que é mais valioso, né? Tempo e atenção são as duas mais valiosas do mundo hoje. Então você precisa ter isso em mente. Então, e a pessoa às vezes que nega fazer isso, a outra pessoa pensa que ela não gosta dela ou algo do tipo. Então isso tende a piorar a situação das duas pessoas. E a pessoa fica, nossa, mas eu só disse não pra ela, eu só não quis emprestar o dinheiro pra ela, porque precisa desse escândalo, né? Enfim, é bem esse tipo de coisa que acontece às vezes, né? Por exemplo, esperar profundidade emocional extrema de colegas de trabalho, né? Esperar que um parceiro... Que isso, cara? Ah, tá. Esperar que um parceiro supra todas as necessidades emocionais, né? Esperar maturidade emocional de pessoas que nunca desenvolveram isso, né? Melhor coisa é se afastar. Você vê que a pessoa não sabe lidar com as frustrações, não sabe lidar com os outros, afaste. Melhor coisa que você faz, porque pode acarretar problemas pra você, principalmente se estiver num ambiente profissional, né? Cada relacionamento possui uma função emocional e social diferente, né? Então, pense nisso, né? Você tá nas questões de relacionamentos aí, qualquer relacionamento que você tiver, pense como deveria ser esse relacionamento entre vocês, né? Se ele é online, se ele é offline, se ele é um trabalho, se é muito constante, não é, né? Isso, então, tenha isso em mente, né? Esperar a profundidade emocional que você espera disso, esperar que o seu parceiro ou parceira te ajude em tudo, esperar maturidade emocional de pessoas que nunca desenvolveram isso, dependendo do seu colega, sabe? Tem que ter isso em mente. Família. Os relacionamentos familiares costumam ser os primeiros vínculos, né? Emocionais na vida. Nós aprendemos afeto, comunicação, segurança emocional, confiança, conflitos. Às vezes ao contrário, né? Por isso a infância tem impacto tão profundo nos relacionamentos humanos, né? Uma criança que cresce sendo acolhida, ouvida, respeitada, protegida, tem que desenvolver uma segurança emocional, né? Enquanto ambientes agressivos, familiares agressivos, frios, imprevisíveis, negligentes, né, tende a piorar a situação da criança, né? Ela precisa, futuramente, quando crescer, fazer uma terapia, estudar sobre o tema e ir pra guerra, né? Pra aprender isso. Mas aqui existe algo importante. Família não é automaticamente sinônimo de relação saudável, né? Como eu disse antes.
existe uma ideia romantizada que família sempre faz bem. Tem famílias que abandonam as crianças, não estão nem para os outros membros, sabe? Então, toma cuidado com isso. Se você vê que você está numa relação tóxica assim com a sua família, né? Você poderia fazer, sei lá, uma terapia, ou você poderia, de preferência, se afastar, que é um ideal, né? Você pega um canto seu, coloca o fone ali, né? E vai no seu canto, né? Se você depende dele para alguma coisa, faça o máximo possível para você não depender, né? Estude para evoluir no trabalho, para, sei lá, virar um empresário, ou sei lá, outra coisa desse tipo, para ganhar mais dinheiro e ter a sua independência, porque independência hoje é dinheiro, né? Estamos no capitalismo extremo, né? Então tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Para você respirar, ir no banheiro precisa gastar dinheiro, sabe? É complicado, né, cara? É complicado. Eu já vi um lugar que tinha essa questão, né? Eu bebo muita água, então preciso ir muito no banheiro, né? Aí o lugar cobrava 2 contos pra usar o banheiro. Na moral. Enfim, é chato pra caramba isso, né? Deu pau aqui na gravação? Aí voltou. Enfim, é isso que eu devo ter em mente também. Eu tô gravando agora pelo celular, eu acho bem melhor. Por causa da câmera e da voz, do que do computador que tem o serrilhado ali na câmera. E a voz também não é muito boa aqui do PC, né? Enfim. E vamos lá então. Na prática, algumas relações costumam ser tóxicas, controladoras, emocionalmente abusivas, manipuladoras, extremamente desgastantes, né? Então, tenha isso em mente, né? E se você tiver que se afastar da família, vai ouvir críticas, mas é pro seu bem, faça isso, tá? Não pense que você é só porque você é da família, você tem que viver coladinho com os outros assim, não é isso. E, geralmente as pessoas, elas dão mais preferência pros colegas do que pra família, né? Não acho isso. Pense em todas as pessoas que você conhece. Veja se ela não dá mais atenção para os colegas de trabalho ou amigos dela do que para os próprios familiares, né? Muita gente faz isso, ela gosta de impressionar os outros, fazendo coisa boa para os outros, mas para a própria família não faz nada, sabe? Tem que ficar atento com isso, né? Às vezes a gente faz isso, tem que ter consciente dessa questão. Mas claro, você não vai fazer favor para os seus familiares se eles se tratarem mal, então tenha isso em mente, também não seja um jumento mental, tenha pensamento crítico, tá? Enfim. Uma boa lição aqui. Inteligência emocional também envolve reconhecer sem culpa. Outro ponto importante, muitas pessoas passam a vida tentando receber dos pais um tipo de amor, validação que talvez nunca aprenderam a oferecer, né? Isso influencia autoestima, escolhas amorosas, medo de abandono, necessidade de aprovação e independência, né? A família muitas vezes é o primeiro laboratório emocional do ser humano. E ele precisa ser educado sobre isso desde a infância, né? Se você não foi educado na infância sobre isso, igual eu, por exemplo, não só sobre essa questão, mas outras questões, né? Por exemplo, fazer uma boa refeição, o que é uma boa refeição, na hora de dormir, o que fazer, que a parte de atividade física constante, né? Desenvolvimento pessoal, esse tipo de coisa, você precisa buscar ajuda externa, seja através de livros, cursos, ou uma terapia mesmo, sabe? Com o psicólogo, psiquiatra, ok? Tenha isso em mente. Mas busque resolução dos seus problemas, né? Amizades, né? Amizades são vínculos escolhidos voluntariamente. Isso muda muita coisa. Voluntariamente, mais ou menos, né? Porque às vezes você não escolhe ser amigo de alguém. Às vezes sim, às vezes não. É meio inconsciente, sabe? Imagina você convive com alguém em um determinado local, né? Você convive com essa pessoa e daí, né? Você vai convivendo com a pessoa ali, ela é seu colega. Só que tem uma hora que talvez você se engaje em alguma coisa, em algum projeto, em algum assunto diferente, ou, sei lá, você ajuda ela ou ela te ajuda em uma coisa assim e começa um relacionamento, sabe? Às vezes a gente nem escolhe isso, mas acontece, né? Quantas vezes você já pensou nisso, né? Tem muitos aplicativos de relacionamentos aí, não só amorosos, mas amizade também, né? E seria uma escolha voluntária você escolher alguém, né? Você olha, esse aqui não gostei, esse aqui não gostei, né? Isso aqui não gostei. Aí você vai clicando assim. Mas enfim, na vida real bem aleatórias coisas, né? Às vezes boas, às vezes ruins. Enquanto ninguém escolhe a família onde nasce, algumas amizades normalmente surgem por identificação, você se identifica com a pessoa, seja em gostos, valores, etc. Afinidade, você tem afinidade com a pessoa, né? É o jeito dela. Convivência, você convive com a pessoa há muito tempo, então você tende a ser mais match dessa pessoa, né?
interesses em comuns, muito comuns aqui. E geralmente, quando a pessoa não tem interesses comuns, é muito, muito difícil ser amizade com um tipo de pessoa assim. Muito mesmo. Conexão emocional, né? Também. Né? Interesse comum também é uma coisa bem importante, né? Eu defino muito a ideia de ser um polímata, você saber diversos assuntos. Isso me abriu muitas portas, sabe? Eu conheci muita gente, por exemplo, eu tocava flauta, né? Na hora eu toco flauta até hoje, né? Só que eu comecei no violino também. Comecei a tocar violino. E se você toca flauta, um violinista, um flautista geralmente não dá muita match, porque o instrumento é bem diferente. No máximo pode falar de umas coisas teóricas de música e outras ideias assim, sabe? Mas quando eu comecei a tocar violino, comecei a conhecer umas pessoas que tocavam violino, sabe? Presencial mesmo. Então isso mudou minha vida hoje, né? Eu tenho um colega que sempre me ajuda nessa parte, sabe? Do caso do violino, né? Se eu escolhesse não aprender violino, né? Aí, por exemplo, com certeza eu não teria conhecido essa pessoa, profundamente, né? Então, tenha isso em mente também, ok? Você dominar esses assuntos, né? Você pode ser, por exemplo, de uma área diferente da pessoa, né? Aí você tem que ter interesses através de outra forma, né? Tem que pensar desse jeito, né? Enfim, e sempre oferecendo um valor pra pessoa, né? A gente vai ver isso aqui, são vários blocos que eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo, nessa série, são muitos blocos pra falar, e 4h30 cedo ainda. Então é interessante, né, que você desenvolva-se como pessoa para você ajudar as outras pessoas e criar conexões com as outras pessoas, né? E não ficar na bolha de fazer um assunto, né? Eu estudo só isso, eu trabalho com isso e ponto final, minha vida é isso, né? Aí se você desenvolve em literatura, vendo livros, vendo filmes, ou estudando outros assuntos, né? Você vai ser uma pessoa pobre intelectualmente. Então tem que ficar tendo isso, tá? Às vezes uma conversa com um amigo reduz a ansiedade, muda o humor, traz a sensação de pertencimento, ajuda a enxergar problemas com mais clareza, né? E olha que interessante, muitas pessoas conseguem se abrir emocionalmente mais facilmente com amigos do que familiares, né? Falei pra vocês antes sobre isso. Porque a amizade saudável costuma trazer menos julgamento, mais leveza, mais espontaneidade, né? Enfim, a pessoa te entende melhor, né? A pessoa te entende melhor. Se você só ficou um problema e você conhece alguém que tem esse problema também, você geralmente tende a ter mais afinidade com as pessoas, né? Por mais que ela não seja seu parente de sangue. Afinidades também podem ser complexas, né? Tem a questão da inveja, da competição, do ciúme, independência emocional, amizades ministeriais e manipulação emocional também, né? Tem amizades que drenam energia, você sai mais cansado, né? Isso aconteceu comigo quando eu tava na escola. Eu tinha um colega que sentava do lado dele, porque a gente estudava em dupla, basicamente, porque a sala era muito pequena. Então, os professores colocavam umas 3, 4 duplas, assim, de carteiras, né? E eu sentava com ele, eu conheci ele desde o ensino fundamental há mais de 10 anos. Nossa relação sempre foi boa. Só que no ensino médio, cara, eu comecei. Tava um pouquinho mais difícil as coisas pra mim, né? A gente já tinha voltado da pandemia. E eu começava. Eu errava muita coisa, né? Eu era burro pra caramba. Até hoje eu sou burro, mas eu sou menos burro do que antes. Mas eu errava muita coisa. E ele não gostava disso, né? Ele me xingava um monte de coisa. Meu nome, sabe? E daí. Até um dia, depois de uns meses com isso, eu tomei a decisão. No dia seguinte que eu cheguei na sala, eu sentei bem longe dele, lá na frente do professor. E ficou por isso, sabe? Ele achou meio estranho assim, mas, enfim, eu continuei lá e até o final do ensino médio eu fiquei lá. E deu tudo certo, eu fiquei eu lá mesmo. E eu vi que eu não tinha amigos de verdade, né? Eu vi que eu tava sozinho na sala, ninguém dava a mínima pra mim na sala de aula, sabe? Diferente daqueles grupinhos panelas que tinha. E aquelas duplinhas também. Enfim. Mas, enfim, serviu para isso, né? Eu aprendi a me valorizar e não ficar sendo maltratado pelos outros. Né? Recomendo que você faça o mesmo. Né? Pode doer, pode ser uma amizade de anos assim. Mas chega uma hora, sabe, que você vê que realmente não vale a pena. Quando as pessoas parecem recarga emocional, né? Recarga emocional porque as pessoas te recarregam, te deixa muito melhor, né? E liberando diversos neurotransmissores, lembra? Vou trazer um conteúdo específico aqui no canal sobre neurotransmissores, bem importante. Amizade saudável não significa ausência de conflito, significa presença de respeito, a pessoa respeita como você é, o que você gosta, reciprocidade, a pessoa tende a fazer coisas boas para você mesmo, e não você faz só para elas, né? E segurança emocional, né?
Enfim, essa questão também. Ok? Relacionamentos amorosos costumam ser um dos vínculos mais intensos da vida, né? Apego, desejo, intimidade, vulnerabilidade, expectativa, perda, futuro e necessidade emocional. É por isso que relações amorosas conseguem gerar emoções tão fortes, né? Você jamais vai esquecer do seu primeiro amor, da sua crush, do seu crush que você deixou pra trás. É muito difícil. Praticamente impossível. Deveria ter um botão disso. Tomara que invente um dia uma tecnologia para isso, para você ter essa questão de término, né? Imagina, você aperta um botãozinho lá, pluga no seu cérebro o negócio, apaga todas as memórias suas por campo relacionadas a um relacionamento ruim. Seria legal, seria muito legal. Porque essas memórias dói assim. Né? Eu já tive um caso assim. Então, até hoje eu penso nisso, né? Até hoje eu penso nisso, uma hora ou outra. Não é algo que me desgasta, mas mesmo assim, né? Se a pessoa. Enfim, né? É complicado isso. Uma mensagem pode deixar alguém eufórico, gerar ansiedade, despertar ciúmes, trazer segurança ou mudar completamente o humor do dia, né? Isso acontece muito comigo, eu sou muito sensível a estímulos, sabe? Tanto bons quanto ruins. Então, eu tendo a gravar as coisas emocionais assim com muita facilidade, sabe? Qualquer coisinha de nada. O pessoal me manda uma mensagem boa ou ruim, eu lembro disso pro resto da vida quase, cara. Dependendo da mensagem da pessoa. Né? Mas geralmente a maioria, sim. No relacionamento amoroso, as pessoas geralmente compartilham rotina, intimidade emocional, física, sonhos, inseguranças, dores, né? Justamente por isso, por existir tanta proximidade, também surgem conflitos, projeções emocionais, carências, frustrações, gatilhos, né? Gatilhos emocionais, situações que ativam dores, medos ou reações emocionais aprendidas ao longo da vida, né? A gente vai falar sobre isso nos próximos blocos, senão fica muita coisa pra falar aqui, né? Pelo amor. Por exemplo, uma pessoa demora pra responder mensagem, pode ser normal pra uma pessoa, mas gerar enorme ansiedade em outras expectativas, em outras pessoas por expectativa de abandono. Né? Eu sou assim mais ou menos. Eu odeio que demore pra responder mensagem. Comente aí se você também odeia isso, cara. Eu detesto alguém que demora pra responder mensagem. Então, demorou mais um dia já é muito. Relacionamentos amorosos frequentemente revelam partes emocionais que a pessoa nem sabia que existia. E a pessoa precisa se autoconhecer. É por isso que o Pedro fala que autoconhecimento é liberdade. Por isso, namoro e casamento podem funcionar quase como espelhos emocionais. Eles mostram a maturidade, a insegurança, padrões emocionais, capacidade de comunicação, controle emocional e qualidade de apego. Então, seria mais isso, gente, né? A gente vai falar sobre isso mais para decorrer, né? Por último, as relações profissionais, né? Significa que colegas, chefes fazem o nosso bem-estar emocional. Ambientes profissionais saudáveis tendem a gerar motivação, né? Você fica motivado com a vida, né? Você tem, digamos, mais energia para lidar com os desafios da vida, não só no campo profissional, mas pessoal também. Sensação de segurança, você se sente seguro perante algumas questões, né? Por exemplo, você tem um problema para resolver, você sente segurança porque você tende a receber feedbacks positivos dos seus colegas, dos seus chefes, né? Ou você, por exemplo, pode contar com a ajuda deles, isso ajuda muito, né? Isso conta muito, sabe? A cooperação, igual tá escrito aqui. Produtividade, você produz mais, não só no trabalho, mas também fora de casa também, né? Você fica motivado para aprender as coisas por fora da sua área, por exemplo, ou dentro da sua área mesmo, para você evoluir profissionalmente na empresa, né? E menos estresse, né? O que é ótimo. E ambientes tóxicos geram ansiedade, esgotamento emocional, insegurança, medo constante, irritabilidade, né? Desmotivação, né? Isso trabalha muito, né? Isso perde grande noção de mental. E sem contar que a maioria dos trabalhadores brasileiros trabalham de 8, 10 horas por dia, né? Assim, contando com o transporte e dentro do trabalho, né? Enfim. Isso sem contar também trabalho dentro do ambiente fechado. Né? Dentro do ambiente fechado, você fica ausente da luz solar, né? Da luz do céu em si, da luz natural. Isso também afeta muito a saúde mental. Né? E piora a qualidade do sono e gera uma cascata de problemas. Inclusive, uma liderança emocionalmente desequilibrada para afetar dezenas ou centenas de pessoas, né? Faz o que você conseguir, né? Faz o seu. Né? Esse seria o meu conselho pra você, né? E tenha a inteligência emocional para lidar com esses problemas e não sair xingando todo mundo. Né? Às vezes dá vontade de fazer isso. E aqui que entra algo importante da inteligência emocional. Ser profissionalmente competente não significa necessariamente ser emocionalmente inteligente. Né? Muitas pessoas inteligentes são péssimas em comunicação, empatia, escuta, controle emocional e resolução de conflitos, né? E as pessoas ficam praticamente... Ninguém gosta dela, basicamente, porque se uma pessoa não sabe lidar bem com as outras,
Aí, lascou tudo. Ele pode ser o melhor do mundo, né? Mas em algo, mas ninguém vai gostar de ouvir ele. No ambiente profissional, saber lidar com emoções costuma ser tão importante quanto o conhecimento técnico. Porque no fim das contas, as empresas são feitas de pessoas e pessoas são emocionais, mesmo quando tentam parecer totalmente racionais, né? Enfim, isso é por verdade, né? Nós vimos mais e mais na emoção do que na razão, né? E o próximo tópico que nós falaremos aqui é a questão de por que relacionamentos impactam tanto a nossa vida, né? Saúde mental, regulação emocional, solidão e longevidade, né? Um tema bem importante mais para a área da saúde agora, né? Da saúde mental, da psicologia e neurociência. Mas vamos lá então.